Hoje no programa eu converso com Elizabeth Cortes, especializada em consultoria e etiqueta. Você vai aprender a fazer um enxoval com belas louças. Elizabeth Cortes, muito bom. Tudo bem, Carmela? Tudo ótimo, ainda mais para poder aprender com você hoje como eu posso escolher um enxoval de louças adequadas. E por onde eu começo? Então, Carmela, pra gente ter... Bom, a gente parte do princípio que as pessoas querem receber, gostam de receber e às vezes tem um pouco de dúvida em como deixar a casa bem montada para não ter nenhum problema na hora que os convidados chegam, né? Então, eu poderia te dizer assim, vamos dividir a nossa vida em fases, tá? Interessante. Logo após, quando a gente casa, né, as noivas fazem umas listas e coisa e tal, mas também não tem muita noção do como vai acontecer nos primeiros anos. Tá aí uma interessante. Quando eu vou fazer uma lista antes de casar, porque eu vou usar essa louça após o casamento, eu tenho que ter também algum direcionamento. Que o importante é dizer que você é consultor em etiqueta e dá consultoria sobre isso. Arquitetos e arquitetas também. Designers de interior também. O próprio pessoal de uma loja pode te auxiliar. Sim. Né? E aí a gente não erra. Isso, e para não errar, vamos falar em números, tá? Vamos. Olha só, aqui tem um bom exemplo do que a gente realmente precisa ter. Um jogo completo, para começar, um jogo completo de jantar. Que tenha prato raso, prato fundo. Aqui eu tenho mais um. Tem um prato de sobremesa, tá? O prato fundo, a xícara de chá e a xícara de café. Tá, então quem começa com o jogo completo está ok. Tá? Só que a gente precisa pensar o seguinte, aqui tem 12 pratos, não seria para 12 pessoas, seria para menos, porque, digamos assim, você tem um jogo de jantar, quebra um prato, ou às vezes você precisa trocar esse prato durante o jantar, enfim, é bom você ter sempre uma folga, um pouquinho a mais, tá? Quando a gente fala, por exemplo, em jogos americanos também, que a gente fala, minha mesa tem 8 lugares, você precisa ter 10. Porque de repente a pessoa suja o lugar onde ela está. E você tem que trocar. Então na sempre hora, é mais importante, né? Ou de 6, ou de 12, ou então vamos para mais. Olha, 20, 24. Então, de 6 eu te diria o seguinte: meia dúzia de pratos atende muito pouco. Porque se você pensar, logo que você se casa, você já tem você, o seu marido, os pais dele e os seus pais. Você traz a família sempre junto. Então. Tem sempre um irmão que vem com a namorada. Então, assim, a gente precisa ter uma folga. Em relação à quantidade, então essa folga é importante. Mas o estilo? Eu posso escolher inicialmente qual? Então, aí eu ia dizer o seguinte. Esse primeiro jogo de jantar, ele é importante que ele seja branco. Tá? Todo branco ou eu posso ter detalhes? Então, todo branco. De tá? preferência. De preferência, porque é o seguinte, quando a gente, vamos falar em mesa assim, bem formal, bem sofisticada, tá? Então, assim, as toalhas para uma mesa sofisticada precisam ser toalhas brancas ou bege, com tecidos nobres, neutras, linhos. Porém nobres. Isso. Aí, então você tem esse jogo branco. Vai ficar uma mesa super sofisticada. Se você quiser usar no teu dia a dia e dar mais informalidade, esse jogo branco você pode colocar em cima de uma toalha estampada, de guardanapos coloridos. Combina muito mais com variedades de tecidos ou o que eu quiser colocar de decoração. Casei e tem o jogo branco. Mas a vida continua, tem fases. Eu não posso ficar só com 12 estilo de e com 12 pratos. Louça, com 12 pratos. Isso. Então, aí, quando a gente está, digamos, lá pelos 10, 15 anos de casamento por aí, a gente já tem filhos, os nossos filhos já estão grandinhos, a gente recebe mais pessoas, aí a gente inventa aqueles jantares... A vida muda. Jantares de Natal, jantares de Páscoa, a gente quer sempre colocar mais pessoas dentro da nossa casa. Então, assim, esse jogo branco, de preferência, seria bom ele te acompanhar para sempre. Os pratos quebram e você pode repor. Aí você precisa de mais quantidade. Digamos que você precisa de 24 pratos. Nesse momento, você pode comprar um jogo diferente, então.
estampado, por exemplo. Para poder fazer, para gente poder, na verdade, assim, um dia a gente faz um jantar com os pratos azuis, um dia a gente faz com os pratos brancos e um dia a gente mistura esse azuis com branco. Mas são muitas louças, são muitas informações visuais, são muitos detalhes de design decorativo. O que escolher? Então, Carmela, mas vamos combinar em estilo, tá? Quando eu gosto muito de comparar a casa com a gente, tá? Quando a gente fala em estilos, por exemplo, o que dá mais sofisticação pra gente? Num dia de casamento, por exemplo, a gente não vai com jeans num dia de casamento. Roupa, maquiagem, né? Cabelo, elegante. E a gente compra o mais bacana que o nosso dinheiro pode comprar. Um bom vestido, a gente arruma o cabelo, a gente quer que a bolsinha seja muito bonita. A casa também é assim. Tá? Então, para que a gente tenha sofisticação na casa, a gente precisa comprar produtos de qualidade. Tá? Boas escolhas, principalmente. A gente tem que ter porcelana, prata, cristal. São os materiais nobres para montar uma mesa. Isso faz a diferença. Tá? Então, a gente já falou sobre a gente fazer uma mesa bem informal, bem criativa. Isso nós já falamos. Hoje eu queria te passar bem especificamente como montar uma mesa requintada. Estou curiosa. Para você que acabou de chegar, eu converso com Elizabeth Cores, consultora em etiqueta. E ela está nos ensinando a montar um enxoval. Você investir nas louças para sua casa, para quem casou, para quem está casado há 15, 20 anos e assim vai. É tanto investimento que a gente não para de investir. Mas é a vida inteira, não é? A vida inteira investir. É uma delícia, eu acho. Eu quero que você me explique exatamente a louça que eu devo ter a branca, como eu devo compor as cores. Tá, a gente falou então que todo mundo precisa ter um jogo branco, um jogo completo, com xícaras, pratos e tudo mais. Mas aí a gente está falando em 12 pratos. Então vamos lá para uma fase mais avançada do nosso casamento que a gente quer ter 20 pratos, por exemplo. Então, ou a gente complementa aqui com outros brancos, mas a gente também pode ter na nossa casa louças estampadas. Por exemplo, elas precisam combinar em estilo, tá? Então, essa preocupação. Isso. Essa porcelana, ela é tão fina quanto esta, tá? Então eu posso, por exemplo, coloca esse seu prato aqui, ó, pra gente ver. Olha, eles se complementam. Ficou elegante. Né? A gente pode ter... composição de cores combina tudo entre si. Isso. E olha, aqui não ficou nenhum pecado a ser exposto. Isso. E esse tem um friso dourado. Então, digamos o seguinte, esse também tem um friso dourado. Eu preciso pensar nos detalhes de frisos, combiná-los e as cores também, mas sempre pensando muito nessa questão formal, na elegância. Eu não poderia aqui misturar uma louça, uma cerâmica, por exemplo. Sim. Uma cerâmica com uma porcelana. Elas não combinam em estilo. Tá? Então, assim, nós podemos misturar dentro do mesmo padrão. Deixa eu tentar este aqui. E também, sim, olha como fica bonito. E nós podemos ainda, Carmela, continuar com essa ideia. Um lugar à mesa é branco e um lugar à mesa é estampado. Você está sentada ali, eu estou sentada aqui, o próximo vai ser branco, o próximo vai ser estampado. Eu intercalo cores. Intercala. As porcelanas precisam ter o mesmo padrão. Isso. Maravilha. E o que mais eu poderia combinar? Enfim, eu tenho as louças, a quantidade. Olha, mas eu queria só ressaltar uma coisinha aí, viu, Carmela? Quando a gente fala em mesa, em formalidade mesmo, absoluta, nós não devemos misturar, tá? Tem que manter uma única cor. Exatamente. Ou a mesa é toda branca, ou a mesa são pratos todos estampados, todos iguais, os copos todos iguais, tá? Então, assim, quando a gente fala em requinte, a gente tem que pensar nisso. Eu comparo sempre com a gente e você precisa pensar o seguinte, uma roupa estampada, dependendo da estampa, ela é bem mais informal. Você não consegue ser muito formal com uma roupa muito estampada. Exato. Né? Tem o estilo praia, que é estampado, tem o estilo cidade, que é estampado. Então, a casa... É a mesma coisa. O conceito que eu quero dar ao que eu vou... a forma de receber... Para simplificar tudo isso, Carmela, vamos pensar o seguinte. Vamos para o jogo branco. E vamos ousar, então... Vamos facilitar. Isso. E daí a gente vai ousar, então, em guardanapos coloridos, em jogos americanos estampados, tá? Então, para que você realmente consiga o tom que você quer de formalidade, nós precisamos porcelana branca, prata, tá? Cristais, né? Copos de cristal. finos,
pra gente dar esse tom de uma mesa mais formal. Essa é a ideia. Então, nós estamos falando na quantidade de pratos. É interessante que daí eu falei, no começo de casamento a gente precisa de 12 pratos e depois mais pra frente 20 pratos e que a gente vai complementando nosso jogo de jantar e dá a impressão de que quanto mais anos de casado eu tenho, mais pratos eu tenho que ter na minha louçaria. Sim e não, tá? Se você é uma pessoa que recebe com muita frequência, 20, 30 pessoas na sua casa, é necessário que você tenha 30, 40 pratos. Agora, se você recebe esporadicamente um número maior de pessoas, você não precisa necessariamente ter isto em casa. Você pode alugar pratos, você pode emprestar pratos. O que eu quero dizer é a gente estar sempre nesse mesmo estilo e aprender essa combinação. E se a gente tiver um pouco de dúvida ainda, como é que eu faço, o pessoal das lojas sempre pode ajudar e a gente pode ir tentando também, sabia? A gente pode experimentar, a gente pode levar para casa, ver o que combina com o nosso estilo, com a nossa forma de receber. Cada anfitriã tem o seu jeito. Então eu espero que eu tenha te ajudado a esclarecer as dúvidas de como montar um enxoval de louças para casa. Mas se ainda restar alguma dúvida, é só falar comigo. Eu vim na casa da Elizabeth Cortes, que ela é mestre em receber, consultora em etiqueta, e eu vim aprender a fazer um jantar formal, não é isso? Isso mesmo, Carmela, seja bem-vinda. Sempre é bom estar com você e aprender mais e poder levar para todo mundo essas particularidades importantes que carregamos sobre a etiqueta. Agora, sim, o jantar hoje é formal. Nós vamos aprender como montar o jantar. A mesa em si... Aliás, deixa eu só acender aqui a minha última velinha. Claro, Você chegou, eu estava finalizando. E é isso até que eu queria dizer para você. A sequência de como a gente deve montar o jantar. Porque a mesa a gente já viu, a gente já falou sobre isso, por né? isso. Então, eu gostaria de dizer assim, existe todo um cronograma para a gente chegar no que você está vendo. Essa mesa é linda. Ah, obrigada. Muito linda. Pra gente também chegar aqui nessa montagem que você está vendo, isso me custou alguns dias, tá? Então, quando a gente pensa num jantar, porque assim, vamos fazer um jantarzinho lá em casa amanhã. Isso vamos é uma anotar. Coisa. É bom. Vamos anotar, porque aqui são dicas bem ricas, interessantes. Então, quando a gente pensa numa coisa assim para amanhã, a gente vai montar uma coisa mais informal. Mas quando a gente pensa numa mesa com mais requinte, nós precisamos pensar o seguinte: essa toalha aqui é uma toalha de linho, que são esses detalhes que eu vou dizer que dá o tom do requinte na mesa. Os tecidos que eu uso para as toalhas num jantar formal não pode ser qualquer um, tem que ser os mais nobres. Tem que ser os mais nobres, as louças e as taças, enfim. Então, essa daqui é uma toalha de linho que foi enviado para a lavanderia para ser lavada e engomada. Os tecidos, eles têm que ter um caimento na mesa. Tá? Aliás, liso e perfeito. Aliás, é interessante o seguinte: a gente deve ter no nosso guarda-roupa toalhas. Essa aqui até é uma toalha que eu ganhei da minha avó. Na verdade, a minha tia ganhou da minha avó, que passou para mim. Então, a gente vai guardando. Que a gente vai usar em ocasiões muito especiais, porque também são jantares que dá mais trabalho pra gente fazer, né? E pelo que eu estou vendo, o suplá aqui, o aparador também de tecido você usa. É uma regra? Não, não é uma regra, tá? A regra para um jantar mais formal é a gente usar tecidos nobres. Esse aqui eu coloquei para dar um tom, para decorar a minha mesa, tá? E ele é muito lindo, todo de linho, que essa renda aqui fazendo toda a borda, parece um gripê. Sim, também são as coisas que a gente vai... Na verdade, Carmela, eu acho que ao longo dos anos a gente vai adquirindo coisas conforme a gente viaja, conforme nós vemos, e daí nós vamos adquirindo. E no dia que a gente precisa montar alguma coisa, a gente tem. Já tá? tem. Tem, mas veja bem, existe um cronograma aí. Vamos nele. Né? Tipo assim, 2 semanas antes, você pensa na lista dos teus convidados, quem serão eles, e já convida, porque as pessoas podem ter outros compromissos
né? Então, antecipadamente, eu convido quem eu quero para esse jantar. Isso. Esse jantar pode ser comemorativo ou não, pode ser um jantar normal, mas você quer realmente, porque assim, no jantar formal você vai ter um número de pessoas restrito, né? O quanto cabe na sua mesa, 8 pessoas, 10 pessoas, 12, eu não sei quantas pessoas. Então você vai montar essa lista. Esse seu convidado precisa confirmar a presença. Não pode levar uma outra pessoa, tá? Se eu convido você e o seu marido, são os dois, porque a gente vai ter... Apenas os dois. Isso, nós vamos Filhos, ter... enfim, não. Nesse jantar, não, porque nós vamos ter lugares à mesa para cada um. Então, caso você não possa ir, aconteça alguma coisa, é de bom tom avisar, tá? Um dia antes, uns dias antes, olha, eu não vou poder, a dona da casa então vai substituir, tá? Nesse momento também você já pensa no que você vai usar. A toalha, os guardanapos que devem ser lavados, bem limpos e engomados. Quanto mais durinho, mais bonito é feito, tá? Bem engomadinhos, bem perfeitos. Depois ainda você tem que aprender a fazer o detalhe. Olha, 5 dias antes, mais ou menos, a gente já pensa no nosso cardápio e já faz todas as encomendas, tá? As comidas que vão ser feitas em casa, as comidas que vão ser encomendadas. Os doces. O pessoal que vai servir, né? Se a gente tem garçom ou a nossa funcionária, o uniforme deles também entra nesse cronograma de bem todos passado. uniformizados, porque é tudo muito formal. Isso, porque a gente está falando realmente de etiqueta francesa, de uma mesa formal, tá? Um dia antes, você vai buscar as flores que você já deixou encomendado na floricultura. As flores têm alguma questão de uma cor mais nobre, uma flor clássica? As mais nobres que você puder comprar, eu sempre digo o seguinte, a toalha mais linda que você puder ter, as flores mais nobres que você puder comprar, os pratos mais interessantes, é o que vai dar o tom sempre de formalidade com a sua personalidade, tá? Que é o estilo que você vai imprimir nessa montagem. Sim, então assim, o que dá um tom formal de requinte? A gente ter taças de cristal, os talheres. As taças têm que ser exatamente de cristal, eu não posso usar nenhum outro tipo de material. Você pode usar outro tipo de material, porém, nesse caso, a gente não vai fazer uma composição de mistura, tá? Então, Carmela, eu queria dizer o porquê da escolha das flores, tá? Como as minhas louças, eu sempre tenho a composição delas em amarelo. Tá? Isso eu nem sei como que aconteceu na minha vida, tá? Um dia eu percebi que as minhas louças tendem todas pro amarelo e eu continuei com essa ideia. É um querer bem, é um gostar muito da cor. Eu acredito que sim, só que agora eu continuo com essa ideia porque eu acho que compõe muito bem. E fica lindo. Tá? Então assim, os pratos precisam ser todos iguais, mas a decoração da mesa a gente pode variar. Então esse arranjo, especialmente, eu queria fazer uma coisa assim bem delicada. E ficou. Né? Com flores soltas, não é aquele buquê que a gente compra pronto. Isso aqui são montagens com copinhos e tacinhas pequenos. Que você tem na sua louçaria. Exatamente. Não precisa ser exatamente vasos de cristal. Isso que eu queria dizer. Então a gente pode ter, investir em vasos, enfim, mas a gente pode fazer uma montagem, tá? Esses aqui são os pratos de um jogo de jantar que eu tenho e a gente foi fazendo sobreposições. E ficou belíssimo. Tá? E os tons de amarelo, claro, para combinar com a minha louça amarela. Porque é o seguinte, essa composição é importante, se os teus pratos têm detalhes em vermelho, você poderia colocar rosas vermelhas, tá? Então, veja bem, o que eu quero te dizer, você pode ousar, mas para não errar nunca, se a gente partir de tons básicos, o branco, o amarelo, o verde, a gente vai acertar sempre. Se você pensar vermelho, então vamos compor o vermelho com o quê? O vermelho combina com o preto, com o azul, mas de repente fica uma mesa meio carregada. Muito diferente, né? Então assim, vamos pensar em tons claros e leves, suaves. E é mais assertivo. Exatamente, porque daí a gente tem que pensar, mas eu vou fazer uma consultoria com alguém. Bom, tudo bem, mas aqui eu estou dizendo para as mulheres que querem receber em casa, na sua casa, com a sua louça e o seu dom. E a sua louça branca. Quando fala em louça, essa porcelana, para um jantar formal, ela também tem que ter uma marca mais seleta, mais requintada? Então, o quanto melhor o seu dinheiro puder comprar, mais bonita vai ficar a sua mesa. Não é que você necessariamente precisa ter coisas caríssimas, mas precisa ter coisas de boa qualidade.
E Deixa eu coisas ver de onde boa ela qualidade têm um preço um pouco mais elevado. Mas eu te diria o seguinte, Carmela, eu sou mais da qualidade do que da quantidade. Certo. Tá? Então, ao invés de eu ter, de pensar em 3 dúzias de pratos, eu penso em 1 dúzia. E quando eu recebo mais pessoas do que o meu número de pratos de porcelana, eu opto sempre por um jantar mais informal. Essa porcelana, ela é alemã? Ela é alemã, ela é uma Villeroy, essa daí. Então aqui é um investimento muito interessante para você compor nessa formalidade. Sim, os talheres de prata também de uma boa marca. Aí que tá, você vai ter uma peça por muitos anos, por muito tempo. E sempre elegante. E sempre elegante. Então, assim, em todos os jantares que você fizer, você, quando recolher os talheres, cuide bem deles, bem guardados, tá? Longe da luz, aquela coisa que a gente tem que tomar cuidado com a prata, né? Uhum. Então, vale a pena o investimento e vale a pena o seu cuidado. É aquela comparação, né? A gente cuida das nossas coisas pessoais, cuida das coisas da casa. E assim, louças assim são joias. Essa jarra, ela está extremamente fashion. E ela muito tem linda, muito meio tempo retrô já. até. E ela tem muito tempo já. Da onde ela é? Ela é da Daslu em São Paulo, eu comprei, mas olha, Carmela, acho que deve ter assim uns 15 anos comigo. Combina com muitos estilos, né? Mas ela tá dentro dos tons que eu falei pra você, que eu optei Olha que lindo. por trazer pra minha casa. Ela é tão diferente de tudo, mas ao mesmo tempo compõe de uma forma única. As anotações são extremamente importantes, porque a nossa cabeça falha. E quando tudo está anotado, você tem pro resto da vida. Isso é extremamente importante. Agora, minha curiosidade, eu tô vendo esta pecinha aqui. Ela serve exatamente para... É um saleiro. Um saleiro individual. Essa peça é uma peça portuguesa da Vista Alegre. Na verdade, esse desenho é uma edição limitada. A Vista Alegre tem essas peças na coleção deles, baseada na época dos reis. Que linda! Tá? Então, é uma peça nova, porém com um desenho antigo. Só que assim, por que eu ponho na mesa? Eu ganhei 2 saleirinhos desse. Na verdade, são individuais, a gente pode colocar um em cada lugar, mas eu ganhei esses 2. E são, assim, detalhes meu particular. Pessoais, né? E os meus convidados, assim, quando vêm, sempre perguntam de uma particularidade da mesa. Eu acho que isso está num assunto bom, agradável. Mas isso é que dá, assim, o seu toque pessoal como bom anfitriã. E eu só queria te dizer o seguinte, a boa anfitriã guarda tudo isso anotado em um caderninho especial. Inclusive, ela coloca lá quais foram os convidados, que decoração ela usou, tudo. Eu já falei, mas assim, eu repito, isso é uma coisa muito importante para quem gosta de receber, para quem faz questão de fazer a diferença, para ela própria, para a família, reunir todo mundo em casa, tomar um vinho e celebrar a vida. Que é o mais importante, porque os dias passam e o que nos dá prazer no bem viver são composições que geralmente aprendemos com quem tem especialidade. Por isso que eu trouxe Elizabeth Cortes para você no programa. Obrigada, até o próximo. Eu que agradeço, Carmela, obrigada. E eu espero você também no próximo programa carmela.com. Se ficou dúvidas, está aí o endereço. É só você entrar nas nossas mídias sociais e nos achar. Até o próximo programa carmela.com. Até.